Eu sou o Eduardo Tironi, jornalista, tenho 52 anos. Bom, minha primeira memória de futebol é da Copa de 74, mas é um fiapo de memória, na verdade, que também se confunde com eu acho que é a primeira memória que eu tenho da vida. Eu tinha 3 anos, estava para fazer 4 anos, e é um fiapo de memória da Copa de 74. Eu lembro de eu estar na casa da minha avó, que é um lugar que a gente ia todos os domingos, minha família, e eu lembro das pessoas assistindo o jogo na sala, todo mundo na sala, e comentando alguma coisa, as tias comentando, olha como aquele lá corre, olha como o juiz corre, mas eu não lembro que jogo que era, eu lembro muito, um fiapo de memória, que na verdade é a primeira memória que eu tenho da minha vida mesmo. O futebol, sobretudo o futebol dominical, era uma coisa muito presente, né? A minha família, por parte de mãe, é formada por corintianos, e meu avô, pai da minha mãe, era muito corintiano fanático, e as memórias que eu tenho dele é ele com um radinho azul que ele tinha, de pilha, que ele ouvia o Corinthians, e era o Corinthians da fila, então era um sofrimento. Por parte dos meus pais, a família era mais palmeirense, às vezes alguns torciam pro Juventus, família italiana e tal, a família da minha mãe também é italiana. Então, as memórias que eu tenho são essas, meu avô ouvindo o jogo, porque naquela época não tinha televisão ao vivo, então era ouvir o rádio, depois de noite saber como é que foi o gol e tal. E eu tenho uma memória muito viva, que também é uma memória muito importante para mim, que é da final do Campeonato Brasileiro de 77, na chuva, São Paulo e Atlético Mineiro, que foi quando eu olhei aquela camisa do São Paulo, aqueles caras na lama e tal, cobrando pênalti, aquele negócio me encantou de uma maneira muito, muito forte. Eu lembro de novo que eu estava nessa casa da minha avó assistindo o jogo. Então, essa é a minha relação com o futebol. E o estádio, a primeira vez que eu fui no estádio foi em Santo André, da onde eu sou de Santo André. Fui ver um jogo Santo André e Inter de Limeira, era acesso para o Paulistão. Santo André perdeu esse jogo, não lembro de quanto, mas foi a primeira vez que eu entrei num estádio de futebol, no Bruno José Daniel. Eu costumo dizer que eu sou quase de uma geração espontânea, né? O meu pai era um meio São Paulino, mas ele não era tão ligado em futebol, um pouco agora, gosta de jogo, mais de jogo do que de time. É São Paulino, mas não é muito. Também gosta do Juventus e tal, então a primeira vez que eu fui num estádio foi com ele, mas era um estádio lá em Santo André, mas a primeira vez que eu fui ao Morumbi, por exemplo, não foi com meus pais, foi com amigos, né? E na verdade, eu me transformei em São Paulino mesmo nessa final de 77 que eu te falei, que eu era criança, eu tinha 6 anos, e eu lembro de ter visto aquela final na televisão, com aqueles caras enlameados, aquela camisa branca que eu achei linda, a camisa do São Paulo, e a partir daí eu comecei a acompanhar o São Paulo. E assim foi. Aí, nos anos 80, eu já indo em jogo, nos anos 90 mais ainda, aí no meados até começo dos anos 90 já começando a trabalhar, e eu fui estabelecendo a minha relação com o meu time assim, que também foi nessa teia entrou amigos são paulinos, né? Então, sim, foi dessa forma. Eu era sócio de um clube que era do lado da minha casa e foi onde eu passei basicamente a minha infância e adolescência, que eu basicamente passei jogando futebol com amigos. E jogando e consumindo futebol e tal, aí tem a Copa da minha vida, que é a Copa de 82, eu tinha 11 anos, e a galera fala dos álbuns de figurinha de hoje. Naquela época tinha uma figurinha que era do Chiclete Ping Pong, que era uma febre enlouquecedora. Eu costumo dizer que a minha geração, todas as cáries que elas têm na boca é por causa daquele que a gente comprava uma tonelada de chiclete para ter figurinha e tal. Então isso foi o tempo todo na minha vida, na adolescência e um pouco mais adulto, um pouco mais da adolescência, frequência, frequentar realmente estádios em São Paulo, grandes, maiores. Aí na universidade, no meu caso, também foi um fator muito importante, porque na minha turma tinha muita gente que gostava de futebol. E depois eu comecei a trabalhar com futebol. Então, na verdade, desde a minha infância, isso nunca saiu de mim e sempre foi muito responsável por relações de colégio, eram relações de caras que gostavam de futebol, de esporte em geral, nas relações depois de trabalho também eram relações assim, como são até hoje. E agora é uma relação de trabalho para mim, né? Mas sim, do ponto de vista social, o futebol foi uma teia e uma corrente muito importante para mim, né? As minhas relações foram muito formadas, relações sobretudo de amizade,
foram muito formadas por conta do futebol. Tem um amigo meu que tem uma frase muito boa. Ele fala: arquibancada forma caráter. Parece um exagero, mas é interessante. Primeiro que na arquibancada você encontra todo tipo de gente. Você encontra caras de várias etnias, caras socialmente melhores e piores, e socialmente piores que você, assim, com dinheiro, né, com condições. E é um espaço absolutamente democrático em que você interage com esses caras. Você tem lá do seu lado, não importa quem seja, se o seu time fizer um gol, é esse cara que você vai abraçar, é com esse cara que você vai discutir se você não combinar, é com esse cara que você vai gritar junto. E também, no Brasil, ele é um espaço um pouco, ainda é até hoje, em alguns lugares, ele é desafiador, porque não é fácil você chegar em alguns estádios, tem sempre o policiamento que é muito ostensivo, que é muito violento e que você tem que encarar, então você tem que ser esperto. Mas o ambiente dentro do estádio é um ambiente, é uma coletividade, é onde você está junto dos seus, e você está junto dos seus com um adversário, quando tinha, né, quando podia ter torcida adversária, que você podia confrontar esses caras. Confrontar não é brigar, confrontar é falar: nós estamos aqui, nós somos desse time. Então eu acho que esse é a arquibancada, para mim, sempre teve esse caráter de eu estar entre os meus, eu estar no lugar que eu quero estar. Mais do que isso, mais do que você ver um jogo na TV. Quando você está no estádio, você está torcendo, gritando, você está jogando. O seu time vai ser ajudado ou prejudicado de acordo com o seu grito, com o seu gogó ali. Quantas vezes a gente já não foi no estádio e falou: puta, hoje nós ganhamos no gogó, na torcida. Então isso para mim é muito legal, um negócio muito especial. Fora o fato de você ver um outro jogo, né? Você não consegue comparar um jogo que você vê na televisão com um jogo que você vê no estádio. Com todos os prós e contras, né? Na televisão você tem 250 câmeras, então o VAR vai ver que a unha do cara encostou e blá blá. No estádio você não tem isso. E você se sente bem com isso. Você não precisa disso. Você está lá para viver aquele ambiente. E você vê de outra forma, taticamente você vê melhor. O grosso da televisão é um cara que é importante taticamente no campo. São espaços para gente com grana, as arenas, né? Claro que a gente vai falar: não, mas tem condição, tem ingresso mais barato. Claro que tem, mas numa quantidade menor, não é tão fácil você ir. Reflete um pouco também, um pouco o que é São Paulo, né? Que é uma cidade, sem dúvida, muito acolhedora, mas em outra ponta muito segregadora, né? Se você tem grana, você pode, você consegue. Se você não tem grana, você não consegue, e ponto final. É assim que assim que São Paulo né? O Brasil é um pouco assim, mas São Paulo talvez seja um pouco mais. Acho que reflete um pouco como é a sociedade paulista, né? Paulistana. E para onde você acha que esse público que antigamente ia nos estádios e que não vai nas arenas está indo? Para onde essa galera está indo? Tá em casa e tá no bar vendo o jogo. Esses caras estão na televisão, esses caras estão em bar. Que não é muito diferente do que aconteceu na Inglaterra. Na limpeza que foi feita na Inglaterra, tiraram os torcedores violentos, que eram normalmente caras da classe trabalhadora, ou parte deles da classe trabalhadora, e esses caras estão no pub. Esses caras vão ver jogo no pub, brigam da mesma forma, porque é uma outra questão. E dentro do estádio tem turista e cara com muita grana. Quando eu falo muita grana, é muita grana, né? Você vai tentar entrar num jogo do Arsenal para você ver quanto você vai pagar. É grana, é muita grana. Então, sim, esses caras estão, como aqui no Brasil, estão no bar, estão no único amigo do pedaço que tem TV a cabo e pode ver o jogo, fazendo gato e assistindo, no Futimax, essas coisas, esses caras estão por aí. Não estão dentro do estádio. No caso do meu time, por uma questão circunstancial, é diferente. O ingresso é mais barato, então tem muita gente que consegue ir. Para mim, é o momento em que eu me sinto mais inserido no Brasil real, mais no Brasil real. Eu entendo que eu sou um cara, de alguma forma, que é uma exceção, né, do que é a sociedade, ou do que é o grosso da população brasileira. Mas no estádio de futebol eu me sinto inserido nela. Eu me sinto igual, me sinto mais igual, assim. Eu acho que é dessa forma. E quando eu olho no campo, a mesma coisa, né?
Até no meu time, que é o São Paulo, durante muito tempo teve uma coisa do craque ter que ser o bonito, o branco, com dente, ou não sei o quê. Não, coincidência ou não, alguns dos principais caras da história do São Paulo eram assim, né? O Kaká, o Raí e tudo mais. Mas o São Paulo também é do Leônidas, né? Também é do Serginho Chulapa, também é de caras, também é do Luiz Fabiano, também é de outros caras, né? Então, para mim, é um pouco isso. Eu me sinto inserido quando eu olho o futebol, inserido no Brasil, na população do Brasil, assim. E agora essa questão racial, ela é muito presente dentro do futebol, né? A gente acabou de ver o Vinícius Júnior ser segregado aí lá na Espanha e tal, mas no Brasil tem muito disso ainda. Consigo ver o futebol dentro de campo como um espaço democrático. Como eu falei, da arquibancada, onde você vê todo tipo de gente, dentro de campo também. Você vê o Kaká e você vê o Vinícius Júnior. Você vê o cara aqui do Corinthians lá, o Duqueiroz, que essa semana deu uma entrevista maravilhosa, falando, pô, eu jogava bola, eu ia visitar meu pai na cadeia e jogava bola lá. E o cara tá no Corinthians hoje. Então, talvez tenha me despertado um pouco mais a questão racial, porque para mim foi uma coisa sempre bastante clara, ou ficando mais clara ao longo da medida que eu fui amadurecendo. Mas acho que o futebol é um bom exemplo disso. Mas, em contrapartida, também um exemplo de miscigenação de classes sociais dentro do campo, né? Quero dizer. É claro que esses caras que chegam no topo da pirâmide do futebol viraram todos ricos, mas na família é diferente, né? Cara, eu tenho uma opinião que vai contra a maré, mas a maré do discurso predominante. De que nas organizadas só tem ladrão, só tem bandido, só tem assassino, só tem traficante de droga, só tem viciado. E não é isso. Na verdade, uma parcela bem pequena das torcidas organizadas estão envolvidas em delitos como qualquer parte da sociedade. E eu acho preconceituoso e acho segregador. Você falar, todos esses caras que estão aqui na Gaviões da Fiel, na Independente, na Mancha Verde, sei lá, onde quer que seja, né, na Jovem, na Raça, todos esses caras aqui são maus elementos, que tem que ter tudo preso, que não pode entrar em estádio, que não sei o que lá. Isso é uma crueldade e isso é preconceito, porque não é assim. E como você disse, as torcidas organizadas, muitas delas surgiram com uma atuação política relevante e importante. E esses caras fazem ações sociais que ninguém nunca mostra, porque é como se fosse uma ação marginal desses caras, e não é. Eu sou a favor das torcidas organizadas. Eu sou contra a impunidade com os caras que cometem delitos. E a questão para mim das torcidas organizadas não é uma questão do futebol, é uma questão social. Esses caras que são abrigados pela torcida organizada e vão lá para brigar e para bater no outro ou para matar, não sei o quê, eles têm uma razão para fazer isso. São caras normalmente abandonados pelo Estado, abandonados por todo mundo. Esses caras, às vezes, não têm uma questão familiar resolvida em casa e, de alguma forma, eles são abrigados na torcida organizada. É onde esses caras se sentem, como eu falei da torcida, aqui eu tô entre os meus. Esses caras da periferia, que não tem nada, que não tem ninguém, se veem abrigados dessa forma. Quer dizer então que eu sou o bonzinho e acho que esses caras que matam os outros têm que ser perdoados? Não é isso, mas acho que tem uma questão social muito relevante que nenhum desses caras que fazem leis e que proíbem torcida única, esses caras não têm a menor noção. Então é muito fácil o cara chegar assim, olha, é torcida única, e agora não pode mais entrar aqui. Cara, isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, punir, prender, julgar e não sei o quê, talvez seja um pouco mais complicado, mais complexo, mas e é muito mais fácil também, e muito mais simples, e muito mais popular ou eleitoreiro, você falar assim, eu dei jeito, eu prendi os caras da organizada, agora a organizada não vai para campo. Como se esses caras fossem 100% responsáveis de tudo que acontece no estádio. Não são. Então, resumindo, eu acho que tem um papel importante para mim, as organizadas. Sou a favor delas, sim. É claro que eu sou contra os delitos, como sou contra o delito de qualquer um. Mas, por exemplo, fechar a organizada, eu sempre faço essa relação. No Congresso Nacional tem um monte de ladrão.
Tem muito ladrão lá. Então quer dizer que você vai fechar o Congresso Nacional porque tem ladrão? Será que não tem ninguém lá que não seja assim? E para mim vale a mesma coisa para os organizados, que são muito importantes. E vou além. E no campo, no jogo, tem uma diferença imensa do apoio que esses caras dão para o time de quando não tem. E acho que para mim a final da Libertadores lá do Palmeiras e do Flamengo, que tinha muito mais flamenguista, é simbólico. A torcida do Palmeiras, com organizados, estava lá organizada, gritando. A torcida do Flamengo ficou calada e foram engolidos pelos palmeirenses. E aí, estava falando de torcida organizada, sobre você não proibir torcida rival, ou fechar estádio, ou não sei o quê, é exatamente contra o que para mim é o futebol, que além de um esporte, uma manifestação cultural, é uma manifestação social, de encontro, de sociabilidade, né? Então, para mim isso está na essência desse jogo, né? E eu acho que nesse aspecto o futebol ele difere de qualquer outro esporte na relação que o cara que assiste tem. Você pode ser um cara apaixonado pela natação, mas você não vai torcer para o nadador ou para quem quer que seja com o seu gogó interferindo no que acontece ali, como isso é o futebol. O futebol não é só o jogo, não é só o seu time, não é só o adversário, não é só taça, não é só... É outra manifestação, é uma manifestação de gente que gosta da mesma coisa e torce pelas mesmas cores e luta por ela, mais do que o jogo. Isso não é reproduzido em nenhum esporte para mim. Os esportes americanos talvez sejam... esses ainda eu acho que eles são diferentes. Não é bem assim. Não é bem assim. É difícil você ver uma manifestação de amor e de paixão que você vê no futebol em outros esportes, pelo menos para mim. Bom, eu sou São Paulino, né? Então eu praticamente só vou em estádio, né? Porque as arenas não são do meu time, mas claro, eu já fui em Itaquera, já fui no Allianz Parque. Eu não vou dizer que as arenas são horríveis e tudo mais. Eu acho que elas são seletivas de uma maneira que eu acho ruim, né? Então, para você ir no Allianz Parque, você precisa ter grana. Você não é qualquer um que vai conseguir entrar nesse estádio. Não é à toa que quando tem treino lota, porque são caras que nunca pisaram lá dentro. Isso eu acho muito cruel, né? O cara que tem uma condição social pior, ele não é menos palmeirense, ou menos corintiano, ou menos São Paulino do que eu, do que outras pessoas, ou menos flamenguista e tal. Esses caras nessas arenas, serem praticamente expulsos do estádio, eu acho que é uma coisa muito cruel. E é uma coisa que vai contra o que é o futebol no Brasil, que é, para mim, a manifestação cultural brasileira, talvez a única manifestação cultural brasileira unificada, onde o cara lá no Amazonas e o cara lá no Rio Grande do Sul são dois caras que gostam da mesma cultura, o mesmo futebol, gostam do mesmo esporte, e às vezes gostam da seleção e tal. Então eu acho muito cruel, nessas novas arenas, o fato de pessoas sem grana simplesmente não poderem ir. Então falar, você tem que ser sócio-torcedor. Tem cara que não tem cartão de crédito para ser sócio-torcedor. Não tem. Não dá, não pode ir. E eu acho isso muito cruel, porque esses caras formaram o futebol brasileiro. Eu acho que essa transformação que está havendo, eu não quero ser romântico, falar, não, agora o futebol vai acabar porque tudo está se transformando em prédios e tal. Eu tenho uma visão muito, muito clara sobre isso. Eu acho que é uma destruição da cidade, né, o que está sendo feito. Eu acho que o Pacaembu é bem simbólico nesse aspecto. Eu não sei o que vai ser do Pacaembu. Acho que é difícil qualquer um saber, não, agora vai ser um horror, agora vai ser uma arena aqui de show e sei lá o quê, e o Pacaembu vai acabar. Eu não sei como é que vai ser o uso desse novo Pacaembu. Então eu não gosto de decretar que isso é um elitismo e tal, eu não sei. Mas para mim uma parte da história importante do Pacaembu que eu mesmo vivi, ela já acabou. Como o do Maracanã morreu, e para mim o do Maracanã é um péssimo exemplo. O Maracanã, o antigo Maracanã, era um espaço absolutamente democrático. Acho que pouca coisa representava mais o Brasil do que a geral do Maracanã. E esse negócio não existe mais. Simplesmente não existe mais. Aqueles caras, o Geraldino não existe mais. Quer dizer, esses caras existem, mas não estão lá dentro. Então, o que aconteceu no Maracanã, eu não sei se vai acontecer no Pacaembu, mas com a arenização dos estádios, tem relação, para mim, com o fim dos campinhos de várzea e tudo mais, que vem acontecendo num país que está mudando, né?
não sei se está mudando para melhor, mas a força da grana ela é cada vez mais forte. Nem que essa grana esteja com menos pessoas, mas ela impõe. Eu fui ao antigo Maracanã, né? E todo mundo já teve as suas primeiras experiências num campo de futebol grande, né? Então, quando eu entrei pela primeira vez no Morumbi, aquele negócio me tirou o fôlego, né? E quando eu entrei pela primeira vez no Maracanã e eu já não era tão jovem, não era tão jovem, não era criança, é muito dolorido você imaginar que esse negócio nunca mais ninguém vai sentir. A entrada no antigo Maracanã, que era o estádio que não acabava. Você ia subindo as escadas, você ia subindo e falava, mas não acabou, mas tem mais, e a arquibancada não acaba. E quando você entra, você está num colosso assim, que não é mais, né? É essa experiência que eu fico pensando que as novas gerações não vão ter. Podem ter outras, muito legais, muito diferentes, mas essa, que é um negócio inesquecível para qualquer um que pisou naquele Maracanã, nunca mais vai ter, né? É mais ou menos aquela coisa da entrada em campo também, né? A entrada em campo era um negócio muito legal, agora virou um negócio brega, ridículo. Eu faço uma relação com o que está acontecendo na cidade em outras áreas, né? Na frente da minha casa no meu prédio tem um predinho lindo, que eu gostaria de morar lá. Tem um jardinzinho, é pequenininho, tem 2 andares, janela grande, porta grande e tal. É um prédio, sei lá, deve ser dos anos 30, 40 e tal. Aquele negócio vai abaixo. Já está vendido, todo mundo está indo embora do prédio. Aquele negócio vai abaixo, vai virar uma torre com 150 andares e não sei o que, estúdio, fitness e tarará, que para mim isso é o conceito inverso que eu tenho da cidade e do espaço. Eu acho horrível. E acho que no futebol está acontecendo um pouco isso. É muito a força da grana, né? No futebol hoje. Então, onde tem campo e puder ter prédio, vai ter prédio. E acho que vai desromantizando aquele futebol que eu acho, que eu gosto e tal. Eu continuo amando futebol, adoro. Mas acho que a força da grana, ele tira um pouco do romantismo, dessa coisa mais lúdica do futebol, e para mim é o que está acontecendo, cada vez mais com periferias e tal. Então é isso, eu acho que cada vez que você verticaliza mais, que você tira mais campos e tal, você está individualizando cada vez mais a cidade. Que para mim é terrível. São Paulo já é uma cidade muito individual, mas acho que é pior ainda quando você vai tirando de circulação esses lugares, né? É uma contradição muito grande você falar, eu vou pagar para jogar bola aqui agora com os meus amigos, né? Você não ter um espaço que seja público e gratuito para você estar e jogar bola, e se reunir para jogar bola. É um elitismo, né? Você está elitizando, como eu falei, a manifestação cultural mais importante desse país. Em relação à polícia, a polícia está normalmente lá contra você, né? São caras que estão lá, se você olhar feio, eles vão te bater, e vai assim. Então essa é uma questão, né? Então ir ao estádio já é um desafio nesse sentido, muitas vezes. Sim, eu acho que quando você vai ao estádio, como eu falei, é um outro tipo de relação. E é quase como se você, de fato, reafirmasse a sua vida. E eu costumo dizer assim, quando você vai a um jogo de futebol, não importa o que aconteça, seu time pode perder, pode ser um dia zoado, tal, que nada deu certo, seu time perdeu e tal. Mas quando você está no estádio, a sensação que eu tenho é que quando acabou o jogo, você deixou tudo lá. Você vai ficar triste e tal, mas você não vai remoer, porque é como se você... Eu estive junto com esses caras aqui. Eu também perdi porque eu tô aqui. Quando eu assisto o jogo em casa, minha relação, eu fico remoendo a derrota. Fico remoendo aquilo, não, mas daquela bola, aquilo podia e tal, mas perdeu, o dia de amanhã vai ser ruim, não sei o quê. Quando eu tô no estádio, parece que eu deixei tudo lá, que eu tenho um pouco a ver com o que vocês estão falando, que é uma reafirmação da vida, cara. Eu me entreguei de corpo e alma o tempo dos 90 minutos aqui com esses caras que estão do meu lado. Todos nós perdemos juntos. Saímos da batalha derrotado, mas, cara, nós estamos juntos e juntos a gente um abraça o outro e a gente vai. Quando você está fora do estádio, você não sente isso. Você se sente muito sozinho, né? Eu acho que o estádio tem uma coisa de você reafirmar estar vivo, e mais do que isso, você está vivo e tem caras aqui do meu lado que estão comigo. Eu acho que, para mim, essa é a sensação. Essa é a sensação. E quando você
quando a sociedade, quando a sociedade tira a oportunidade do cara que não tem grana estar lá e se sentir amparado também, esses caras já não tem nada. Esses caras não tem Estado, não tem polícia, não tem comida em casa, muitos deles, não tem nada. Quando você tira até isso dele, para mim é uma crueldade muito grande, né? Muito grande. Porque você não dá nem o direito do cara falar, eu estou vivo junto com os meus. Né? Tem a superstição do estádio e de fora do estádio, né? E de casa. Jogo em casa, eu começo a ver o jogo, eu não mexo em mais nada que está ao meu alcance. Então, se o controle remoto está ali, não vai sair dali, não vou fazer nada. Então, tem o copo aqui de água, não vai mexer, o negocinho embaixo não mexe, a almofada, então nada mexe enquanto tiver o jogo. Isso eu só faço normalmente. Só saio para pegar o copo, pôr mais água e tal, só. Isso é a superstição de fora do estádio. Dentro do estádio, eu tenho algumas que vão mudando, depende do que acontece no jogo. Então, por exemplo, eu fui no jogo, saí pela catraca tal, pela saída tal do metrô. Se São Paulo ganhar, eu saio por ali sempre. Vou passar na catraca, os caras ficam sempre nos mesmos lugares, né? Os bilheteiros, os catraqueiros lá. Então, se eu fui nesse aqui e o São Paulo ganhou, eu sempre procuro o cara para passar na mesma. Mas quando perde eu mudo. Não, puta, eu vim aqui ontem, perdeu, outro dia, então agora eu vou em outro cara. São essas as minhas superstições. A gente tem um presente aí pra você, ó. Pô, que é isso? Ó. Obrigado, meu cara. Obrigado mesmo. Espero que eu não tenha sido muito prolixo. Não, foi ótimo. Ó, que é isso, hein? Pô, demais. Ah, muito legal. Vou mostrar isso aqui na live. Vou mostrar amanhã. Amanhã tem live, vou mostrar. Deixa comigo. Pô, demais. Que legal.